Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira idade da cidade de Cristina. Cristina está fazendo aniversário e todo mundo quer saber qual a verdadeira idade e quando ela realmente faz aniversário, porque existe uma polêmica, uma lenda aí. Para a gente descobrir isso, nós vamos entrevistar hoje Marcelo Azevedo. Ele é formado em História e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa lenda toda e a verdadeira história sobre o aniversário de Cristina. Então vem comigo, se você não se inscreveu no canal Cristina Tem, se inscreva aí e participe de todas as atualizações. Bora lá então nessa entrevista super legal. Vem comigo. Muito bem, estamos aqui ao lado de Marcelo Azevedo. Ele é formado em História. Como eu disse no início, nós vamos saber um pouco mais sobre a verdadeira história do aniversário de Cristina. Quantos anos Cristina tem? É dia 13 de maio? Não é dia 13 de maio? Então tem toda uma história que foi estudada, fundamentada, e Marcelo vai trazer algumas explicações para nós aqui. Marcelo, muito bem-vindo ao canal Cristina Tem. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite de poder falar sobre esse assunto que é tão interessante, né? E eu, particularmente, gosto muito de pesquisar a história local e realmente é uma satisfação poder estar aqui nessa semana em que a gente festeja, né, ainda que de uma maneira bem reduzida em relação a outros anos, o aniversário do nosso município, para poder falar sobre esse assunto. O Cristina Tem quer trazer para as pessoas realmente essa história, Marcelo, do aniversário de Cristina. Muitos perguntam, realmente é dia 13 de maio? Quantos anos tem Cristina? Porque quando fala de aniversário de Cristina, nós nos falamos em 3 datas, 3 anos, né? Explica pra gente, Marcelo, sobre esse assunto. Sim, o nosso município começou a ser povoado, né? Os primeiros habitantes começaram a chegar aqui, claro, os primeiros habitantes depois dos índios puris, né? Porque a gente sabe que essa região toda nossa aqui era habitada por índios das tribos puris e coroados. E aqui a gente tinha alguns índios em número pequeno, é verdade. Quando os primeiros colonizadores chegaram aqui, podemos assim chamar, o registro histórico que a gente tem é de que isso tenha começado a acontecer em 1797, ou seja, há 224 anos. Não houve uma fundação, um ato de fundação, mas eles começaram a habitar e essa nossa região, que era chamada de Sertão da Pedra Branca. Sertão da Pedra Branca. Exatamente. O primeiro nome da nossa região foi dado o nome de Sertão da Pedra Branca. Por causa do Pico da Pedra Branca, que era um ponto de referência para os viajantes todos. Todo mundo que passava pela região aqui fazia a referência do seu trajeto, uma referência geográfica, através do Pico da Pedra Branca, que pode ser avistado de diversos pontos, assim, bem longe, né? Aqui até de onde a gente está hoje, onde o pico está, né? Depois desse começo de povoamento, iniciou-se aqui, nessa região, nesse mesmo local onde hoje a cidade está edificada, na Sesmaria de Conquibus, né, um nome em latim, o povoamento do primeiro arraial, a partir do qual surgiu a atual cidade de Cristina, né? Isso já lá para a segunda década do século XIX. E em 1850, Cristina, aí já com o nome de Cristina, tinha o nome de Espírito Santo de Conquibus, por causa do nosso padroeiro, o Divino Espírito Santo. Houve a emancipação e a criação do município, por lei provincial. Não se falava em estado na época, né? Mas é o equivalente ao estado de Minas Gerais. A província de Minas Gerais, por lei, criou o município com o nome de Cristina e o local onde nós estamos passou a se chamar Vila Cristina. Então isso há 171 anos. E em 1872, a Vila Cristina foi elevada à categoria de cidade. No passado era mais um título, não representava assim grande coisa essa mudança para a cidade, não, porque a gente sabe, em Minas mesmo, a gente tinha vilas enormes que
que só receberam o título de cidade muito tempo depois. Então, isso aí não estava muito compatível com o desenvolvimento local. Então, isso há 149 anos. Então, nós temos essas 3 datas. Mas o que é mais celebrado e comemorado dentre os municípios brasileiros é a emancipação político-administrativa, que foi o que aconteceu com a gente em 1850, né? Cristina foi emancipada e retirada do território do município de Itajubá e passou a constituir um município autônomo, que abrangia um território também muito grande, né? Vários lugares que hoje são municípios pertenciam ao território do município de Cristina. Que seria Pedralva, Maria da Fé, Carmo de Minas, Natécia, Virgínia, Olímpio Noronha, Conceição das Pedras. Isso tudo fazia parte de Cristina. De Cristina. Dom Viçoso, não tenho muita certeza, mas acho que São José do Alegre também. Então era uma extensão, os municípios eram muito grandes. Para você ter uma ideia, Itajubá, quando se emancipou de Campanha. Itajubá pertencia à Campanha. Olha a distância de Itajubá em Campanha, até Campanha hoje, né? Então os municípios eram muito grandes naquela época, né? Haviam poucos municípios. E o nosso município não foi diferente disso aí, né? Mas nós tínhamos até comentado em off sobre a coroa portuguesa, que elas cediam as terras em léguas, na verdade. Exatamente. Que léguas, a gente estava olhando, meia légua equivaleria hoje a 21.000 hectares, não é um negócio assim? Não, 2.000 hectares. 2.000 hectares. Então, essas eram as famosas sesmarias, né? O que eram as sesmarias? Eram doações de terra que a coroa portuguesa, nós estamos falando disso ainda no período colonial, né? Que o Brasil era colônia de Portugal. Ela doava essas terras para os desbravadores, para eles povoarem as regiões todas. Isso também. Você tem um nome, Marcelo, assim, nessa história toda da primeira pessoa, do fazendeiro que conseguiu essa terra da coroa portuguesa, ainda da coroa portuguesa? Nessa nossa região, a primeira sesmaria de que se tem notícia que foi doada, foi justamente em 1797, foi a da Barra Mansa, que foi doada a um cidadão de nome João de Souza Portes, que, segundo informação, seria oriundo de Pouso Alto. E ele veio para a região, que era, como a gente já disse no início, praticamente desabitada, só habitada pelos índios, por alguns índios, ali constituiu a sua fazenda, né, desbravando, derrubando matas, constituindo pastagens, plantando lavouras, a gente imagina, né, que tenha sido isso, e foi a da Barra Mansa. Mas quando a gente fala de Barra Mansa, né, hoje que nós conhecemos o nosso município, o bairro Barra Mansa, nós imaginamos aquele bairro ali, né, uma região mais alta. Só que o território da Sesmaria, ou fazenda da Barra Mansa, ele compreendia quase que boa parte da área mais alta aqui do nosso município, chegando até o bairro da Beleza, hoje. Então passava pelo Pouso Frio. Sim. Passava por essa região toda. Exatamente. Ou seja, na Beleza ali tudo era Barra Mansa. Olha, exatamente. Depois, no mesmo ano, em 1797, foi concedida a Sesmaria do Pitangal. Tá. Que Fazenda Pitangal também existe até hoje, com esse nome, mas que também compreendia uma grande quantidade de terras, né? Não era só aquilo que a gente vê hoje, quando a gente passa, inclusive, as margens da rodovia, não. E a terceira Sesmaria, da qual a gente tem notícia, é a de Cunquibos, que é onde hoje existe a cidade de Cristina, o núcleo urbano, né? E onde surgiu esse núcleo urbano do lado de cá do rio, o atual Rio Lambari, que na época se chamava Rio Urutu, e o proprietário com certeza concedeu autorização para algumas pessoas em construindo casas, né? E inclusive a primeira capela do Espírito Santo, onde é hoje mesmo a Igreja Matriz. Então, assim foi sendo formado, né? Foi sendo formado o nosso município. E nós temos essas 3 datas que são muito importantes. Elas hoje são ensinadas nas nossas escolas municipais, aos nossos alunos, trabalhadas com eles, porque desde 2013, quando houve a publicação do livro Cristina História,
do historiador Luiz Gonzaga Teixeira, que foi um livro que levantou muitos dados históricos desconhecidos. Nós tivemos uma certeza de que realmente a fundação da cidade ocorreu onde nós estamos, e não na Fazenda da Glória, o atual bairro da Glória. Que era a verdadeira história, porque a antiga história. A antiga história, a verdadeira não, a antiga história, então isso passa a ser então uma lenda. Exatamente. Que a cidade de Cristina foi fundada lá no bairro da Glória, no dia 13 de maio, onde se comemora até hoje o aniversário de Cristina, que tinha a festa da Glória. Porém, Marcelo, uma explicação que a gente gostaria de ter por que o 13 de maio, então? Por que se comemora no dia 13 de maio e ela não foi emancipada no dia 13 de maio? Não, a emancipação, na realidade, aconteceu com a publicação da lei em 1850, no dia 19 de junho. Então, vamos dizer que o aniversário de Cristina deveria ser no dia 19 de junho. Exatamente. Mas, então, o 13 de maio nós, no Brasil inteiro, nós celebramos neste dia a abolição da escravatura. Sim. Né? Foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, a famosa Lei Áurea, que baniu definitivamente a escravidão do panorama brasileiro. A gente pode dizer que o 13 de maio em Cristina está intimamente ligado ao 13 de maio da Lei Áurea. Por quê? Os africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil, quando aqui chegaram, eles eram forçados a se converter à fé católica, a serem batizados, a assumirem nomes de origem portuguesa, né? Eles não tinham isso. E eles, nessa assimilação da cultura cristã católica, da fé católica, eles passaram a ter as devoções deles, né, dentro dessa nova realidade religiosa. E uma das devoções fortes, cultuadas por eles, e que é cultuada até hoje no Brasil, a São Benedito, que é um santo de origem africana, franciscano, e que passou a ser comemorado em alguns lugares no dia 13 de maio. A festa litúrgica deles, vamos dizer assim, no calendário da igreja, é em outubro, não tem nada a ver com maio. Mas os escravos libertos, de certa forma, associaram a figura de São Benedito ao dia em que a Lei Áurea foi assinada. E aqui em Cristina foi assim. Não só aqui em Cristina, mas a gente tem notícia de outros municípios, outros lugares, em que isso aí aconteceu. Aqui perto da gente mesmo, na Tércia. Na Tércia é uma cidade que tem essa comemoração também, não sei se ainda fazem, mas no dia 13 de maio, mas teve. Sim, que envolvia a congada. Isso. Né? Isso. Hoje não temos mais, né? Não temos mais. Então, a gente tem notícia que o 13 de maio foi celebrado com festa em muitos lugares. Né? Claro, a gente imagina que isso tenha acontecido mesmo. E aqui não deve ter sido diferente. E iniciou-se, então, vamos dizer assim, essa celebração religiosa, coincidentemente com o dia 13 de maio, e isso passou a acontecer aqui em Cristina, como você mesmo falou, com a presença dos ternos de congada, né, que hoje a gente infelizmente não tem mais, mas nós tivemos isso aqui durante muito tempo, mesclando essa parte cultural com a parte religiosa. Essas festividades aconteciam aqui, na cidade mesmo. Não aqui, né? Na cidade, inicialmente. Depois, na segunda década do século XIX, do século XX, a imagem de São Benedito, antiga, que é venerada até hoje aqui no município de Cristina, que ficava na Igreja Matriz, ela foi levada para o bairro da Glória, por uma situação que aconteceu aqui, que não vem ao caso até para a gente entrar nesse assunto. É uma história longa. E essa imagem permaneceu lá, segundo dizem, num paiol, porque não na capelinha da Glória antiga que havia. E a festa, de certa forma, foi transferida para lá por conta dessa ida da imagem lá para o bairro da Glória. E continuou-se essa celebração no dia 13 de maio, a imagem voltava para a cidade e era levada em procissão, acompanhada pelo povo, pelos ternos de congada, e lá se fazia a celebração.
E essa festa se tornou a festa mais popular de Cristina. Os mais antigos lembram bem disso, né? O dia 13 de maio, a população de Cristina ia para o bairro da Glória, gente de cidades vizinhas. A cidade ficava até vazia. Ficava vazia. Porque todo mundo ia para a Glória, para o bairro da Glória, na festa. Uma festa religiosa e popular muito grande. Mas por que se celebra então o aniversário de Cristina dia 13 de maio? Qual o motivo? Realmente é uma dúvida que até hoje a gente não tem uma explicação lógica para isso. A gente tem a impressão que, pelo fato de haver uma tradição oral dizendo que o município teria sido fundado lá, a cidade que a gente tem teria sido fundada lá no bairro da Glória, por um dos primeiros habitantes aqui da nossa região, que foi o padre português José Dutra da Luz, que foi o proprietário da Cismaria da Glória. Alguém foi fazendo uma associação de situações e de ideias. Porque comprovação histórica, documento... Não tem documento nenhum que prova que foi, não. Não, muito pelo contrário. O que nós achamos mostra o contrário. Sim. Que essa versão não tem fundamento. E isso está num livro, né, que foi publicado pelo Luiz Gonzaga, né? Isso. E contando toda essa história fundamentada mesmo em documentos, viu, gente? O pessoal que está assistindo. Então, não é... achamos que não. Tem fundamento, né? O pessoal tem isso aí arquivado no patrimônio aí da cidade e que conta que o aniversário de Cristina seria no dia 19 de junho. Mas, Marcelo, houve sim como já comemorava, por que não então falar, não, se é dia 19 de junho, vamos comemorar no dia 19 de junho. Mas houve sim uma pesquisa que foi feita, né? Exatamente. Isso aí. Na época da elaboração desse livro, Cristina História, no qual a gente participou da pesquisa, nós distribuímos aqui na cidade 100 questionários de consulta, distribuído entre 100 pessoas da cidade, já relatando essa confirmação de que o 13 de maio não seria o dia do município, o dia da cidade. E questionando se as pessoas achavam que a data deveria ser mudada, né? Foi colocada essa opção do 19 de junho, foi colocada também a opção da data da elevação à cidade, que agora me foge, que foi em 1872, mas a data correta me foge, e o 13 de maio. E me recordo que desses 100 questionários, apenas uma pessoa disse que concordaria com a mudança. E todas as outras alegaram... Resolveram, não, vai ser deixa dia 13 de maio, porque Exatamente. Já é por questão de tradição, né? Então não concordaria com a mudança, por tantos anos já essa comemoração, né? Então ficou. O 13 de maio já é feriado municipal, já há muitos anos, decretado em projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal, assinado pelo prefeito, isso já há muitos anos. Ele foi oficializado como sendo um feriado municipal, como dia do município, então fica, né? Agora, fica realmente essa dúvida, né, para muita gente, né, de quantos anos realmente a cidade tem, né? Mas, volto a dizer, né, o meu modo de entender, e acho que seria da maioria, acompanhando o pensamento da maioria dos municípios, é que a comemoração é da criação do município, que é a emancipação político-administrativa. No nosso caso, 171 anos. Então, gente, o pessoal que está aí no Cristina tem 171 anos de existência. 171 anos de existência. De povoamento, nós estamos falando em 224, o início desse povoamento. Início do povoamento de Cristina há 224 anos atrás. E todo ano o pessoal pergunta, mas qual que é a idade mesmo de Cristina? Está aí uma explicação bem pautada aí na história com Marcelo Azevedo aqui, que deu essa deixa para nós. O nosso muito obrigado para você. Eu gostaria só, para concluir, de fazer um comentário aqui, né? Tem gente que acha estranho isso. Já comentaram até comigo, mas mudou a idade do município, mudou a idade da cidade, ficou mais nova.
A história ela é escrita no dia a dia. A história, ela não é uma coisa fixa, ela muda a partir do momento que novas evidências são pesquisadas, encontradas, que os documentos começam a provar ou a não provar determinadas situações. Então ela está em constante mutação. Sim, ela não é fixa, né? Exatamente. A história é no dia a dia, conforme vão descobrindo, exatamente, vão fazendo. Então, como já aconteceu isso na história do Brasil mesmo, em determinadas situações, e acontece frequentemente, mudanças de versões, né, sobre os fatos ocorridos, na história mundial também. Em Cristina aconteceu isso, né? E que bom que a gente conseguiu descobrir realmente a verdadeira história, ou aquela que se aproxima mais da realidade. Através de documentos, sim, né? Sim, exatamente. Foi uma pesquisa grande, foi de 4 anos para a elaboração desse livro. E em arquivos, né, houve pesquisa nos arquivos da Arquidiocese de Mariana, arquivos do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico em São João del Rei, no Arquivo Público Mineiro em Belo Horizonte. E todos esses documentos encontrados conseguiram provar algumas narrativas orais que a gente tinha e, ao mesmo tempo, mudar outras narrativas orais, no caso dessa Fundação na Glória, em 13 de maio de 1774, com uma missa celebrada pelo padre José Dutra da Luz, né? Isso realmente é uma lenda, a gente não tem uma explicação, né, de como isso tudo foi sendo construído, né, durante esses mais de 2 séculos aí, né, tem muito tempo. Uhum. Mas, mesmo assim, não tendo mais esse aspecto, vale a pena a gente conhecer a história local, né? Porque a gente imaginar o início, através das 22 sesmarias que constituíram aqui o Sertão da Pedra Branca, a partir dessa data, no final do século XVIII, essa região toda sendo desbravada, e todos os outros aspectos que de lá para cá fazem parte da nossa história. Que bacana, gente! Mas, para nós finalizarmos, Marcelo, o importante Cristina é uma cidade muito acolhedora, uma cidade fantástica, linda, que se você não conhece ainda, vem conhecer Cristina. Nós estamos aí no sul de Minas Gerais, entre os vales da Mantiqueira, um lugar fantástico, terra de cafés especiais, de gente acolhedora. E tá aí, Marcelo, nosso muito obrigado por essa entrevista, essa informação aí que o Cristina tem. Somos muito gratos. Eu também agradeço essa oportunidade. Um abraço. Um abraço. Até a próxima.